Vamos começar nossa aula. Hoje a gente vai fazer frutas. Para quem não me conhece, meu nome é Cassi Tavares, eu sou professora de artes, eu dou aula aqui. Aqui, ó, eu deixei só uma linha, né? Tá vendo, ó? Aí eu vou chegar aqui perto dela. E a gente vai fazer o preenchimento dessa melancia usando vermelho. Eu tô usando vermelho vivo. Esse é o vermelho que você tem aí. Pode ser o vermelho tomate, natal, o que tiver, tá? Vermelho fogo. Esse aqui é vermelho vivo. Usa o vermelho que tem. Ó, eu vou fazer o contorno em volta da banana. Não tem problema apagar a semente. Ó, eu vou passar em volta da banana, vou preencher essa parte toda de vermelho. Aí, eu vou passar o vermelho aqui, vou preencher aqui, em volta de tudo, com o vermelho, enchendo bem todos os furinhos. Aí, eu vou preenchendo aqui. E aí, a gente vai ó, vai fazendo preenchimento, vai passando bem o pincel para entrar em todos os furinhos do pano. Ó, eu vou passando aqui. Ó, passei o vermelho, você dá uma olhada para ver se não tem nenhum furinho faltando para preenchimento. E agora aqui, ó, eu vou passar o rosa chá. Eu vou mostrar para vocês a foto que eu estou vendo, ó, tá vendo? Eu tô vendo essa foto aqui dessa melancia, eu achei que dá a impressão que ela deve estar bem boa, né? Então, eu vou usar, tá vendo que o tom que eu estou vendo nela é um tom de rosa, ó. Então, eu coloquei o vermelho de fundo e agora eu vou usar o rosa chá. Se você não tem rosa chá, você pode usar o branco também. Aí, a gente vai passar o rosa chá aqui pro lado de cima. Ó, eu deixei uma distânciazinha, um pouquinho aqui do contorno dela, tá vendo, ó? Tô passando o rosa chá aqui, e aí eu vou subindo, e ele vai sumindo nesse vermelho, ó. Chegando em cima do contorno, não, tá vendo? E você vê que aqui, eu dei uma leve, deixei tortinho aqui, ó. Não tem problema, porque na hora que cortar, não vai cortar exatamente certinho, né? E isso vai dar mais realismo à nossa melancia aí, parecendo que fez um corte. Tá vendo que fica um contorno pro lado de cima, ó? Um contorno da cor vermelha, ó. E aí, você vai querendo que chegar lá, pincel de lado, e não chega. Aí, a gente vai puxar assim, ó. Vai puxando assim, ó, pra baixo. E a gente vai puxando como se fosse daqui do meio pra fora, ó. Ó, você vai fazendo movimento aqui na diagonal e aqui, ó, na vertical. Aqui na vertical, que tá reto. E ali a gente vai puxando com o pincel na diagonal, ó. Aqui na diagonal. Aí, você vai com o pincel de lado e vai passando a tinta, esfregando para ela interagir aqui, ó. E ela misturar. Então, ela vai fazer praticamente umas... Vai ter alguns lugares que vai ter tipo uma linha, uma cor mais forte. Tá vendo? Ó. Aí, você vai passando e esfregando, ó. Pra gente tentar fazer parecida com essa. Ó. Tá vendo que vai... Alguns lugares você percebe que fica tipo uma bolinha, né? Um pouquinho mais forte de rosa chá. Agora, eu vou usar o branco. O branco, meu pincel tá sujo. E eu vou fazer umas manchinhas com o branco. Ó, você vai fazendo também na mesma linha. O vertical e diagonal. E dá umas encostadinhas, ó. Tá vendo? Tô dando umas encostadinhas com esse branco.
com o pincel de lado. E agora a gente dá aquela esfregada também. Aí é bom que tem o vídeo, se você quiser fazer parecida com essa, aí você... Ah, vou fazer uma melancia, tem no meu risco. Aí você vai, pode assistir essa aula aqui pra você aprender a fazer a melancia, entendeu? Aí você pinta desse jeito a sua melancia. Aí você já tem uma orientação, né? E agora, gente, eu vou fazer a semente. Aí eu vou usar um pincel um pouquinho menor. Eu vou usar a cor terra queimada, que eu comprei ontem. Aí eu tenho a cor terra queimada agora. Mas, se você não tiver, você pode usar o preto e depois um pouquinho de marrom. A terra queimada aqui praticamente é a cor certinha do carocinho da melancia. O marrom, do pincel mais fino, sem ser o de contorno, e eu vou fazer a semente. A semente do risco que eu fiz, se vocês não riscaram ainda, vocês não usam a semente que eu fiz não, tá? Aqui eu vou fazer lembrando a imagem que eu tô vendo aqui. Então, ó, a semente a gente vai fazer na mesma direção que a gente fez essas linhas. Ah, fiz duas sementes, aí você vai deixar ela mais gordinha pro lado de baixo e mais fininha, igual se fosse o desenho de uma gotinha. E vai fazendo esse movimento, ó. Mais gordinha pro lado de baixo, como se fosse uma gotinha. E aí, você não precisa fazer, tem que ficar tudo certinho. Não vai fazer tudo certinho, porque na natureza não é certinho. Ela é uma aqui, outra ali, tá? O morango é mais certinho do que a melancia aqui dentro, entendeu? Então, só que elas vão ter, tipo assim, as camadas de semente nessa parte aqui, entendeu? E aí, você não precisa fazer todas iguais, todas certinhas, todas na mesma linha, entendeu? Você tem que fazer mais ou menos do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Você vê que aqui elas já estão ficando na vertical, elas não estão na horizontal, não estão na diagonal, não estão tombadas assim, ó. E a gente vai fazendo a semente, ó. Deixa eu colocar mais uma aqui. Colocar o começo de uma aqui, outra aqui, pronto. Agora a gente vai usar esse pincel que a gente usou mais fino, eu vou dar uma limpada nele. Eu vou passar no vermelho de novo. Agora a gente vai usar o vermelho de novo. Aí eu tô com vermelho, limpei o pincel, eu tô com vermelho, e aí eu vou fazer como se fosse em volta dele, em volta da semente, eu vou fazer isso, ó. Em algumas sementes, eu vou fazer como se fosse um contorno em volta dela. Tá vendo que tá dando até um borradinho, então, tem cuidado aí pra não borrar. Eu acho que eu vou ter que usar outro tom mais escuro. Deixa eu usar vou usar um vinho, tá? Pra fazer, porque eu quero fazer uma profundidade. Eu misturei o vermelho com o vinho. Se você tiver o vermelho púrpura, aí já dá também. Ele vai ser melhor que esse. Ó, eu vou passar aqui o vinho, ó, em volta da semente e tô puxando, tá vendo, ó? A gente tá fazendo uma lacuna pra ela, o furinho aqui, ó. Tá colocando ela dentro de um furinho. Eu passando o vinho, mas eu vou passar o vermelho em cima desse vinho, para que ele não pode ficar com esse tom de vinho, tem que ficar com um tom de vermelho mais escuro. Você vê que o lado de cá, ela ficou virada para cima. O lado de cá, ela vai ficar virada para este lado. Lado de cima também, ó. Lado de cima daqui, lado de cima daqui. Aqui no meio fica mais centralizada no meio. Agora eu vou passar o vermelho em cima, para ele não ficar com esse tom de vinho. Você vê que não são em todas as sementes, eu vou fazer em algumas. E eu vou passar o vinho, o vermelho em cima desse vinho, porque eu não quero que fique com tom de vinho, quero que fique com tom de vermelho. Então, se for o vermelho púrpura, vai dar certinho aqui nessa parte. Depois, a gente vai usar o preto, que eu vou dar mais, vou deixar um pouquinho mais escuras essas sementes. Agora, eu vou usar o preto. O pincel tá sujo de vermelho, de vinho, não tem problema. Vou colocar, encostar no preto. E vou passar em alguns lugares nessas sementes aqui, ó. Vou dar uma pinceladinha na semente, ó. Tá vendo, ó? A gente vai fazer
uma pinceladinha com esse preto em cima dessa semente. Aí, eu vou fazendo isso. E aí, você pode fazer mais dessas lacunas aqui, deixar mais uma profundidade. Eu passei o preto em cima do marrom. E para fazer a lacuna, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer em volta da semente com o vinho. Se você tiver o vermelho púrpura, ele é melhor que esse. E aí, eu vou fazer em volta da semente, ó. Tá vendo? Eu fiz em volta da semente. E aí, forma uma lacuna, forma como se fosse o furinho onde tá encaixada a semente, ó. Vou fazer aqui de novo. Ó, eu faço em volta dela, ó. Cuidado pra você não borrar, tá? Em volta dela. Tá vendo, ó? Deu pra ver? Vocês conseguiram entender? Ó, só que aqui, o que aconteceu? Ela ficou virada mais pra esse lado. Dá pra perceber, ó? Tá virada mais pra esse lado. Esse lado aqui, ó. E aí, o que eu fiz depois que eu passei esse vinho? Ficou bem vinho. E aí, eu não quero que fique assim, esse tom de... Agora, eu vou acrescentar um pouquinho de branco, entendeu? Vou passar um pouquinho no pincel e vou fazendo umas manchinhas na direção do desenho, tá vendo? A gente fez, lembra, na diagonal, né? Em alguns lugares, porque eu tô observando uma foto. Então, você pode fazer assim, ó, com branco. Então, você vai observar e vai colocar em alguns lugares. Não precisa ser em todos e também não precisa ser uma coisa certinha, tá vendo, ó? Eu vou passando e fazendo umas manchinhas. Isso vai dar mais realismo à melancia. E aí, você passa e espalha, ó. Então, vai ficar um tom de rosa chá. Alguns lugares vai ficar um pouco mais claro. E aqui em volta da semente. Você não vai pôr do lado dela, vai pôr em volta dela, entendeu? Deixando um espacinho em volta dela, não em cima, tá? Porque isso é para simbolizar aquela água, né? Que tem na melancia. Aqui em cima eu posso acrescentar um pouco também, ó. Vim passar no branco e dar uma pincelada aqui em cima também para ser o brilho, um reflexo desse brilho dessa água, né? Que ela tá cheia de suco, tá bem suculenta aí a nossa melancia, ó. E aí você vai fazendo também no movimento do desenho. No centro, mas na vertical. E agora, ó, eu vou pegar o pincel de contorno e fazer alguns pinguinhos em cima da semente, para simbolizar o brilho. Não em todas, só em algumas, né? Para ficar uma coisa assim, bem realista mesmo. Tá vendo, ó? Você só dá uma encostadinha com branco na semente. Agora, a gente vai passar o branco aqui nessa parte. Só que é bom se ele tiver meio úmido, para eles poderem interagir. Eu vou passar o branco aqui. E agora eu vou esfregar para cima desse vermelho. Se o vermelho eu ver que ele já tá bem seco e não tá misturando, que tem que dar um tom rosado, entendeu? Ó, aqui ele tá misturando. Se o seu já tiver seco, você coloca um pouquinho de vermelho para ter uma interação, para ter um leve degradê entre o branco e o vermelho, tá bom? Ó, aí você vai esfregando, essas cores tem um leve rosado entre elas, ó. Uma divisão entre elas, um tom de rosa, né? Você vai esfregando uma cor na outra e vai fazendo esse tom de rosa. Agora, aqui embaixo, agora eu vou encostar o pincel no verde pistache. Encostei, ele tá sujo de branco e passei no verde pistache, beirando esse branco pro lado da casca. Agora eu vou passar um verde pinheiro, pode ser um verde bandeira, entendeu? Você usa o tom de verde um pouco mais escuro que você tiver aí, tá? Vou passar aqui, ó. A gente vai passar como se fosse preencher toda essa parte. E vamos preencher mesmo essa parte de verde, né? E aí a gente vai fazer o preenchimento, cuidado para não borrar. E aí você preenche com cuidado essa parte aqui de verde. Pode ser o verde pistache, pode ser o verde bandeira, musgo, pode ser... O verde que eu tô usando aqui é verde pinheiro, tá? E aí eu vou passar aqui. Agora com o pincel sujo, eu vou encostar no verde pistache, que pode ser um tom de verde mais claro. Não tem, pode ser amarelo, tá bom? E eu vou dar uma encostadinha como se fosse uma encostadinha assim, tipo, dando um carinho assim, meio com medo. Como se estivesse quente, entendeu? Então, você vai passando o pincel assim, meio de qualquer jeito, assim,
dando umas pinceladas fortes assim, entendeu? Aí você tem umas manchas aí, ó, da casca da melancia. Como eu achei que ficou muito escuro ainda, eu vou encostar no branco e vou passar o branco em cima desse verde pistache que eu passei. E aí eu vou fazer o mesmo movimento. São pinceladas, você dá uma pincelada, sobe, dá uma pincelada, sobe, dá uma pincelada, sobe. Entendeu? Ó, e aí você vai fazendo como se fossem encostadinhas. Ó, eu vou dar uma espalhada para ele não ficar forte. Assim você vai ter aquela mancha, né, natural. Então, se você tiver um risco que tiver uma melancia completa, você pode fazer isso completando toda a casca. Agora, vamos fazer a banana. A banana, eu vou fazer um contorno em volta usando cera natural. Você pode usar marrom, você pode usar um verde, você pode usar um laranja para fazer essa parte. Se você não tiver, pode ser até um vermelho. Vai mudar um pouco o tom, mas vai ficar legal também. Ó, contornei em volta de tudo, né, na parte onde tem as bananas aqui. E agora a gente vai fazer um preenchimento de amarelo, né? Eu vou preencher toda essa parte de dentro de amarelo. Ó, já preenchi toda de amarelo. Preenche bem os furinhos, né? Você vê que em volta da maçã eu coloquei aqui a sombra de siena natural. E aí eu vou esfregando agora por cima desse siena natural, como se eu quisesse apagar. Então, eu vou esfregando. Isso de você contornar também com uma cor mais escura faz com que você não perca o risco, né? E fica legal para quem está iniciando, às vezes fica um pouco com medo, né? Também é interessante aprender a desenhar, né? Que se você aprende a desenhar, você cria o desenho. E se caso você perder o risco, você sabe continuar. Agora, encostei o meu pincel no cena natural, vou passar de novo aqui em cima onde eu passei ele anteriormente, só que eu vou passar ele e vou esfregar para que ele tenha um degradê. Então, ó, você vai ver que ele subindo, ele vai ficar um degradê, do escuro até o mais claro. Aí eu passo aqui virado para baixo e puxo para o lado do amarelo. Aqui, ó, para o lado de baixo, vou puxar para o meio da banana, entendeu? Eu vou, em vez de eu esfumaçar para baixo, não, esfumaço virado um pouco para cima aqui, ó, tá vendo? Que eu tô pro lado de baixo da banana e fazendo esse degradê pro lado de cima. E aí você vai fazer isso nas bananas aqui, ó, em volta da maçã, um pouco mais, porque a maçã tá fazendo sombra na banana. Aí eu passo, ó, você vê que o degradê vai como se quisesse subir, entendeu? Essa é a intenção. Você passa virado pro lado de baixo e subindo, entendeu? Como se fosse para o meio da banana. Que aí você tem a luz e a sombra, né? Sempre virado para o lado do chão, a gente tem a sombra. Se caso você tem um desenho que tem uma imagem, que tem uma luz, né? Um desenho de uma lâmpada, uma vela, uma fogueira, aí você tem que fazer sentido contrário à luz que está no desenho. Como a gente está assim, fazendo tipo aleatório, a gente não sabe onde está vendo a luz. Você decide, eu estou vendo, a minha luz vem de cima, né? Então, eu penso nisso. Então, ao contrário, aonde vem a luz, eu coloco a sombra. Agora, eu coloquei o brilho. Encostei no branco, meu pincel sujo de amarelo. Encostei aqui no branco e passei pro lado de cima. Você viu que eu passei só uma pincelada e agora eu tô espalhando. É assim que você vai fazer. Se você usar um tom de verde, ela vai ficar parecendo que é aquela banana que tá mais verde para fritar, sabe? Essa aqui vai estar no tom de uma banana mais quase madura. Ó, e eu vou passando mais branco, de acordo também assim com o coração da gente, né? Nós temos que seguir nosso coração. Se a sua banana já ficou bom, você pode deixar só a quantidade de branco. O meu acho que ainda ficou muito escuro, acrescentando um pouco mais de branco para que ela fique mais bonita, tá? Você tem que seguir o seu coração. Às vezes você viu lá eu colocando brilho na melancia, não gostou? Não coloca na sua. Gostou? Então coloca, mas vai devagar, né? Devagar com branco, para você não estragar, tá bom? Aí de pouquinho em pouquinho, igual aqui, ó. Aqui eu observei agora, gente, eu tô passando meu pincel no verde pistache, passando aqui nas pontas, né, da banana, antes de vir aquela parte preta, e aqui, ó, na junção com o cacho, né? Vou passar um pouquinho de verde pistache. Você pode usar o verde que você tiver. Se for mais escuro, bem pouquinho, para ele não se sobressair demais. Agora eu tô usando o verde pinheiro. Tô passando aqui pro lado de cima e puxando para onde tem o começo da banana aqui. Eu estou observando uma foto, também deixando uma divisão mais escura entre as bananas, tá vendo, ó? Pincel de ladinho
vou varrendo como se estivesse varrendo para baixo. E agora, eu vou passar um terra queimada. Eu estou passando terra queimada, mas vocês podem passar o marrom, tá? Vocês podem passar o marrom aqui. E se você achou que tá muito claro, você pode dar uma encostadinha no preto, porque o terra queimada é um marrom bem escuro, né? Aí eu fiz isso, agora eu vou passar o amarelo pele dentro. Ó, tá vendo que eu passei dentro sem encostar, limpei o pincel para não ter interação. Agora a gente vai fazer ele dar uma interagida, mas eu vou dar uma encostadinha no verde pistache de novo, nos cantinhos e pro lado de baixo e de cima, ó. Entre o terra queimada e o amarelo pele, eu coloquei um pouquinho de verde no meu pincel e agora eu tô esfregando levemente, ó. Tá vendo, ó? Para eles interagirem com aquele tom de verde, aquele marrom. E agora a gente vai passar o terra queimada dando umas pinceladas. Você vai dar uma encostadinha, tá vendo, ó? Uma encostadinha como se fizesse uma divisão um pouquinho mais acima do contorno de baixo. E em cima, do mesmo jeito. Tenta não sair para fora do desenho. Fiz uma leve curva, puxando um pouquinho para baixo, entendeu? E agora a gente vai encostar no preto e vai fazer um pouco mais de ênfase aqui na parte de baixo. Aí a gente dá uma encostadinha, ó. Você vai dar uma encostadinha aqui, e aí as tintas estão molhadas, elas vão interagir. E aí a gente vai fazendo ela ficar bem realista, ó. Pro lado de cima também coloquei um pouquinho de preto. Agora com o pincel de contorno, eu vou fazer aqui embaixo, ó. Só que eu vou fazer não uma bolinha, né? Eu vou fazer como se eu quisesse fazer aí uma bolinha meio disforme, tá vendo, ó? Aqui eu percebo que falta um pouquinho de verde, depois eu tenho que pegar o pincel de contorno e aonde eu precisar dar um acabamento, eu vou dar um acabamento usando o pincel e colocando a cor que precisa. Agora eu vou fazer as manchinhas da banana. Assim, a manchinha é aleatória, né? Não tem uma posição correta. Então, se você quiser colocar mais manchas, você pode pôr. Se você quiser observar uma foto, pode observar para copiar as manchas. Aqui em cima eu tô passando um pouquinho de preto e puxando para baixo, na divisão entre as bananas, tá vendo? E aí, ó, eu venho com o pincel um pouquinho mais largo, só para não deixar marcado. A gente vai fazer a continuação dessas frutas em outro vídeo, para ele não ficar tão longo. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula aí. Tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa, em arte certa, em arte certa, em arte certa.